nós encerramos a live ali, né? Porque acabou o tempo. Eu vou tentar chamar a Kamalaxi de volta, só para fazer um encerramento. Vamos tentar conectar com ela de novo, convidá-la de volta. Hum. O tema da live de hoje era com a Kamalaxi Rupini Devidasi, era exatamente sobre o papel de Sutta Goswami na representação da relação entre guru e discípulo, e professor e mestre, né? Professor e aluno. Então nós podemos conversar sobre essa diferença entre Vapo e Vaniseva, sobre Guru Tattva, sobre todos esses aspectos que compõem a relação entre o guru e o discípulo. E ela trouxe diversos exemplos retirados direto das escrituras, né? E também a importância de Guru Sadhu Shastra para esse estabelecimento dessa relação e para a purificação, né? Porque, como ela havia falado, a pureza da mente, que vem através da pureza das ações, é essencial para ter foco, né? Que o bom discípulo é uma pessoa que tem foco, e ela tem foco porque ela tem pureza na mente, que é resultado da pureza de suas ações, que é o que Prabhupada dá no significado do Bhagavata, né? Vamos tentar convidá-la de volta, agora que acabou a live, para ela fazer o encerramento. Estou tentando chamá-la. Kamalaxi, eu sei que você está online, eu não estou conseguindo. Aqui, achei. Kamalaxi, se você talvez tentar solicitar para você retornar. Aqui, solicitação. Aguardando a Kamalaxi para retornar e fazer o encerramento da live agora. Entre os temas que ela trouxe na live estão por que Sutta Goswami tem essa posição de o discípulo perfeito, né, segundo Srila Prabhupada. Não somente ele pertence à associação discipular, ele tem conhecimento amplo, né, conhecimento vasto e verdadeiro, tem qualificação, e a qualificação, segundo Srila Prabhupada, é superior ao nascimento, então ele não tem vícios, né, e ele também tem foco. Srila Prabhupada fala que é muito importante que o discípulo tenha foco, e o foco é adquirido pela pureza da mente, né? E a pureza da mente advém pela pureza das ações. Então, por isso que Sutta Goswami, segundo a nossa palestrante falou hoje, tem as qualificações corretas para ocupar esse papel de guru adequado, né? Então, estamos retomando contato agora com a Kalamaxi Rupini Devidasi. Jai, Haribol. Consegui. Nós podemos, fica à tua disposição agora, se tu quiseres continuar mais um pouco, partir para o encerramento. A gente estava achando o papo maravilhoso aqui, fiz várias anotações, mas fica à tua disposição, Kamalax. Se deixar, eu tô falando. Eu gosto de falar. Mas então, eu acho que é isso, né? Assim, quando a gente vai vendo essas características de Sutta Goswami, principalmente como um discípulo, a gente vai entendendo bem o que é essa posição do guru, né? E a gente vai buscando desenvolver essas qualidades. E aí eu estava falando sobre um comentário que a Ananda tinha feito, eu acho, dessa questão que muitas vezes as pessoas só se envolvem no projeto do guru, ou você que é meu irmão espiritual, você que é minha irmã espiritual, e aí, né, começa a criar umas coisas assim. E aí o que eu estava falando é que, assim, é importante a gente ter em mente, a partir do exemplo de Sutta Goswami, dessa questão do foco, né, que ele traz, que
quando a gente entra nesse processo para a consciência de Krishna, ou qualquer outro processo, mas assim, nesse processo principalmente, a gente tem que manter sempre o nosso objetivo em mente, né? E a gente sabe que a gente é capaz de desenvolver um monte de coisa indesejável nesse mundo, né? Estamos aí fazendo isso já tem um tempo, inclusive, estamos experientes no assunto. Mas, quando a gente entra no serviço devocional, também existem as ervas daninhas que crescem com o serviço devocional. E aí cada um de nós tem as suas características, os seus pontos fortes e fracos, as suas necessidades. Tem algumas necessidades que são humanas, né, que são comuns a todos nós, de ser parte de alguma coisa, de se sentir parte, de criar uma identidade. E criar identidade normalmente significa também se diferenciar daquilo que não é, né? Aí você cria o que você é. Então, essa coisa de você se agrupar, de você buscar aqueles, né, que são iguais a você, e de você se diferenciar de um outro grupo. Então, assim, muitas vezes, isso pode acabar acontecendo, né? Então, por exemplo, esse aqui é a gangue dos irmãos espirituais, e vocês são de outro grupo. Tem que tomar um pouco de cuidado para essas necessidades nossas não acabarem indo contra o nosso próprio benefício, né? A gente pode, por exemplo, criar outros grupos que sejam mais interessantes do que esse, por exemplo. Esse é o grupo dos pensamentos que não são bons para mim, ou das associações que não são boas, ou dos meus defeitos que eu quero resolver, dos meus problemas. E aí eu posso ir tentando me identificar com outras coisas, talvez, né? Então, assim, essa aqui é o grupo da associação saudável. Não me interessa de quem que é discípulo, né? Se é meu irmão espiritual, se não é meu irmão espiritual, né? Porque senão a gente pode acabar se desviando desse caminho. Então é muito importante a gente manter o foco no nosso objetivo. Quer dizer que nada mais vai importar? Não, várias coisas vão importar, porque quando você tem um objetivo, o caminho também importa. Se você ignora o caminho, talvez você não vai conseguir chegar até lá. Então você tem que entender que você tem essas necessidades, que você, né? Como que as coisas, como que os mecanismos da sua mente estão operando. É importante você entender isso. Mas é importante você entender principalmente para que você consiga identificar e ver se eles estão agindo contra ou a favor do seu processo. Porque se você, por exemplo, busca essa identificação, esse grupo e tudo, com bons devotos, com boa associação, com coisa que está te levando para frente, isso é muito bom. Agora, se vira uma coisa separatista, aí já não vai ser bom. Então, assim, é importante a gente ter esse autoconhecimento. Por isso que esse processo é um processo de autoconhecimento também. Porque senão a gente fica achando que tudo é muito natural. É igual aquilo que eu falei de como você conversa com o guru, como você conversa com outros devotos. Se a gente fica achando que tudo é muito natural, isso quer dizer que provavelmente a gente está sendo arrastado pelos moldes da natureza. E é bem natural mesmo nesse sentido. E normalmente é Raja e Tamas, normalmente não é Sattva. Então, assim, quando está tudo muito natural, tenta observar e ver qual que é o mecanismo que está operando por trás disso, o que está te levando, né? E aí, se você vê que é bom para você, você vai. Se você vê que não é bom para você, você tem que tentar trocar esse mecanismo. E aí, ela está perguntando aqui sobre submissão espiritual favorável, né? A gente tem uma coisa, a palavra submissão, ela é uma palavra muito forte, né? E aí ela pode trazer uma conotação muito negativa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes também a gente pode jogar alguma coisa fora só por o que aquela palavra remete, né? Mas o que interessa mesmo é o que é a coisa em si, e não só o que essa palavra pode trazer, né? Então, quando a gente tem que entender qual que é essa relação que a gente deve criar com o guru e com a vida espiritual, né? O guru e o processo da vida espiritual, eles sempre vão ser algo que existe para o nosso benefício. E aí, por isso que a gente tem que entender quem é o guru, né? Se a gente, por exemplo, entendesse que os nossos pais, normalmente, numa situação normal, são pessoas que querem o nosso bem, e a gente ouvisse mais os nossos pais, talvez a gente não tivesse feito tanta bobeira na vida. Quase todo mundo tem essa experiência, pode falar isso, né? Porque é isso, são pessoas que estão numa posição que a gente ainda não está, né? Muitas vezes, já tem uma experiência de vida que a gente não tem. Então, a questão maior que eu vejo na relação com o guru, a respeito dessa submissão, é uma questão, na verdade, de entrega, né? E o que é essa entrega? É, na verdade, uma abertura. Porque o problema é que, como a gente
tem uma série de experiências na vida que a gente entende que a gente precisa se proteger um pouco de algumas coisas, porque se a gente não fizer isso também, a gente está, assim, tá ferrado nesse mundo. Então, assim, tem hora que você precisa se proteger. Então, a gente começa a fazer isso, às vezes, um pouco demais, assim, e quando não precisa, né? É igual quando você tem uma reação alérgica a alguma coisa. Você deve enfiar tudo que você pega na boca? Não deve. Mas tem coisa que não tem problema, mas o seu corpo ele tem uma reação muito grande aqui. E aí você tem uma alergia. Então, às vezes, a gente desenvolve uma alergia à entrega. E, às vezes, isso é bom, pode proteger a gente de algumas situações complicadas na vida. Mas, às vezes, isso não é bom, porque pode também impedir que a gente faça algo que é muito importante. Então, essa entrega ela é importante. Então, eu acho que a gente pode entender a submissão como uma rendição, como uma entrega. Né? Então, quando você entrega de verdade alguma coisa para alguém, se você está entregando alguma coisa e você sabe que aquela pessoa tem condição de segurar aquilo, né? Eu vou entregar um negócio de vidro para você. Eu sei que você é uma pessoa normal, com uma boa coordenação motora, o negócio nem é tão pesado, eu sei que você vai conseguir segurar. Então, eu te entrego e fico tranquila com aquilo, que eu sei que você está cuidando, né? Eu ainda estou vendo o negócio, tal, não sei o quê, mas eu fico com uma certa tranquilidade sabendo que você vai cuidar. Se você não é uma pessoa, se eu não sei se você tem, né? Igual quando você dá um bebezinho pequeno, aí chega uma criança de 5 anos, a criança quer segurar o bebê. Aí você pode segurar assim, mas aí você fica assim, meu Deus, você vai matar a criança. Então, você não entregou, né? Você deu ali, mas você não fez aquela entrega. Então, quando a gente encontra um guru, que a gente vê que ele tem todas aquelas características do guru e tudo, e a gente fala assim, bom, então, ótimo, aqui eu vi que eu posso me entregar, né? Aí você se entrega. Porque se você fica sempre com o pé atrás, entra naquilo que eu falei, tudo que a pessoa falar que não te agrade, você pode achar que, essa pessoa está falando porque ela tem alguma outra intenção, essa pessoa não quer o meu bem. E aí entra nesse exemplo da criança que eu dei, né? Por que que o pai, a mãe vai virar para a criança e falar assim, você não vai brincar hoje, você não vai ficar na frente da televisão hoje. O menino já está sem olho, está ali 24 horas na frente da televisão, lockdown, não tem nada para fazer, não pode sair de casa. A minha mãe não gosta de mim, ela não quer que eu me divirta, né? Então, não é isso. Mas, se você tem a confiança de que aquela pessoa está fazendo aquilo para o seu bem, que aquela pessoa é uma pessoa confiável, é genuína e tudo, você vai falar assim, agora não estou entendendo. Inclusive pode ter isso, eu não estou entendendo por que essa pessoa está fazendo isso. Eu estava participando de um seminário aqui esses dias sobre dança e tinha algumas pessoas falando sobre um grande mestre da dança que já abandonou o corpo. E aí tinha alguns discípulos falando sobre ele e tal, a vida dele. E uma das discípulas falou assim que quando eu era muito nova, eu ia lá para fazer as práticas e ele mandava a gente fazer alguns exercícios e tal, não sei o quê. Eu ficava assim, gente, mas por que ele não vai para a dança direto? Para que tá mandando fazer isso? É igual o Karate Kid, né? Ficava lá como é que chama o menino? Miguel, né? Com o Miyagi. Aí o Miyagi falava, limpe o negócio lá, o vidro, não sei o quê. Quer dizer, o cara pode até falar assim, pô, sério? Eu vim aqui para aprender karatê, né? Mas se você tem a confiança ali no Miyagi, você vai fazer o negócio e vai dar certo no final. Então, se a gente já soubesse, já entendesse todo o processo, tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente precisa passar, todas as nossas questões, a gente precisava de guru. Então, a gente precisa exatamente porque vai ter algumas coisas que a gente não vai entender, que a gente só vai entender depois que a gente passar pelo processo, depois que passar pelo menos uma parte do processo. Então, se é uma pessoa em quem você não tem confiança, é igual você vai num médico. Se você não confia no médico, ele vai mandar você tomar um remédio, você vai tomar um remédio. Está amargo, você fala, pô, esse cara tá querendo me matar, esse negócio ruim desse jeito. Mas se você tem confiança no médico, você toma um remédio. No final das contas mesmo, você só vai ter certeza absoluta do efeito depois de um tempo. Por isso que você tem que ter entrega, por isso que você tem que ter confiança. Mas assim, se você não tem essa habilidade, até praticar a consciência de Krishna vai ser difícil, porque quem te garante o quê? Né? Porque Krishna falou, tudo bem, mas você só vai saber mesmo como que é Krishna Prema. Você só vai saber quando você tiver.
Então, tem coisa que se você não tem essa capacidade de dar um passo de confiança, é muito difícil. Você vai perder muitas coisas na sua vida. E aí, essa capacidade é uma capacidade que a gente precisa desenvolver, né? E na relação com o guru, ela é essencial. Porque se você não consegue desenvolver isso com o guru, você não vai avançar. E aí é isso, não dá para você ser submisso ao guru, ser entregue, ser isso, ter confiança, sei o que, só quando o guru falar o que você quer ouvir. Porque senão, qual que é o sentido? Vai fazer seu processo sozinho, então, né? O guru não está ali para falar só o que a gente quer. Exatamente. Confiança. Tem também controvérsia nessa palavra submissão com relação às mulheres, né? Eu acho que tem controvérsia com relação a essa palavra, né? De maneira geral. Acho que depende do contexto, né? Em que contexto que está isso? Com relação às mulheres. Você diz em relação à situação das mulheres com relação aos homens, com relação ao guru, com relação ao marido, com relação a Krishna, com relação a quê? Vai entender melhor o que você está querendo dizer. Porque ninguém quer ser submisso, né? Todo mundo quer ser mestre. Quem não quer, não está aqui no mundo material, está no mundo espiritual. A gente está no mundo material porque a gente quis ser mestre. Se a gente quisesse ser servo, a gente não estava aqui. Então, com relação às devotas, né, as mulheres devotas, que as mulheres devotas têm que ser submissas, é claro que tem. Assim como os homens devotos também. Se a gente não aprender a ser submisso, primeiro que assim, a gente já está submetido nesse mundo. A questão é que a gente vai escolher se a gente vai ser submisso ou entregue ao guru, a Krishna, à vida espiritual, ao processo, ao nosso eu espiritual, que é mais inteligente, assim, ou se a gente vai ser submisso aos nossos desejos materiais, à nossa mente, que cada hora vai falar uma coisa, mas a gente vai ser submisso a alguma coisa, não tem como. A gente está sempre se submetendo, porque é a característica da alma. Nós não somos independentes, nós somos eternamente dependentes de alguém. Então, a gente está sempre submetido a alguma coisa. Não tem como. Quem não é submisso, quem não se submete a nada é quem é totalmente independente. E a única pessoa totalmente independente é Krishna. Então, a gente sempre vai ser submisso. Não tem como, né? Agora, a partir do momento em que a gente pensa assim, você tem que ser submisso. Aí, mais uma vez, é o ego querendo colocar que você tem que ser submisso e eu tenho que ser o que vai mandar em você, ok? Vamos brincar assim? E aí, para quem está nessa posição de querer submeter o outro, é muito complicado. Inclusive, porque o mestre espiritual de verdade, ele é o que mais serve. Quem que serve mais? A criança ou os pais? Eu acho que ninguém aqui vai achar que são os filhos que servem mais os pais. Os pais sempre servem mais os filhos. Não tem como. E do mesmo jeito, aí o que acontece? A criança acha que ela serve o tempo todo e que ser pai é mais super legal, porque você pode mandar e fazer o que você quiser, você é super livre. Mas quando você é criança é um saco, você tem que obedecer, você tem que não sei o quê, você tem que fazer tudo. Então a criança acha que ela está servindo. Mas, na verdade, são os pais que servem. Da mesma maneira, quem que serve mais, o professor ou os alunos? O professor sempre serve mais. E, da mesma maneira, o guru sempre serve mais. O guru não está sendo servido pelos discípulos. Isso é uma ilusão. Na verdade, o guru ele está servindo os discípulos o tempo inteiro. Só que porque a gente tem essa visão da criança, a gente não consegue ver isso. Né? Então, agora, essa questão que você falou da questão de gênero, ela sempre vai ser complicada porque ela é uma questão da identificação material, né? Então, a partir do momento em que a gente tem uma sociedade que tem isso marcado de uma forma muito forte, né? Porque nós vivemos em uma sociedade assim, muito marcada por essa questão de gênero, de dominação de um sobre o outro, a gente acaba trazendo isso para dentro do movimento. A gente chega no movimento para lembrar que a gente não é esse corpo e a gente usa muitas vezes a própria filosofia para ficar se afirmando como corpo.
né? Então, isso é uma coisa muito ruim. É ruim para quem sofre, mas é bem pior para quem faz. Porque quem sofre, na pior das possibilidades, assim, a pessoa vai desenvolver um monte de coisa, tolerância, paciência, um monte de coisa que a gente tem que tolerar nesse mundo, assim, né? Agora, quem está fazendo, não vai, quem está tentando submeter o outro, é muito, quase que eu coloquei uma carinha aí, super engraçado. Ela, eu fui apertar numa coisa, perdeu. Mas então, a gente tem que ser bem cuidadoso, porque senão a gente vira o guru, que vira o super dominador, né? Ah, eu tenho um monte de gente, agora um monte de discípulo para eu mandar. Ou a gente vira o homem prabu, que agora Batangi fica quieto porque você é mulher e você não pode fazer tal coisa. Quer dizer, tudo, a gente tem que entender que tudo que é bom nesse mundo a gente pode usar de uma maneira ruim. Por isso que a gente está aqui até hoje. Então a gente deve procurar não fazer isso no processo da consciência de Krishna, né? Tô na Índia, Adriana. Tô em Bangalore. Mas é isso, gente. Eu já passei pra caramba do meu horário, como sempre. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, não, acho que estamos bem, né? Hoje é um dia super especial. Não sei como é que tá o calendário aí, se tá igual o daqui. Se aí é Traiódase hoje. Se aqui é Traiódase, na verdade eu não sei. Eu não sei que dia do mês é hoje. Hoje é 14? 13, né? 13 de 13. novembro. 13 de novembro. Eu não sei, na verdade. Mas É. eu tenho uma pergunta, Kamalaxi. Eu estou gostando muito do papo, assim, estou fazendo muitas anotações, está sendo muito revelador. Essa questão da... Você falou rapidamente sobre que Krishna, no fim das contas, é o Guru Supremo, né? E todos abaixo dele são seus representantes. Por que que há tantas... Por que que sendo assim, por que que há tantas abordagens e recortes diferentes que são feitos na transmissão desse conhecimento? Se a fonte é a mesma, né? E todos os gurus, todos que estão abaixo desse guru original são representantes de um mesmo guru. Por que que há tantas abordagens diferentes e por que que há tantos humores diferentes dentro da própria ISKCON, dentro da própria consciência de Krishna? Então, isso é uma coisa natural que acontece porque nós somos seres individuais, né? Então, cada um tem uma relação com Krishna. Por exemplo, a gente tem 4 Vaishnava Sampradayas autorizadas, né? A gente tem a Shri Sampradaya, que vem de Lakshmi, a gente tem a Kumara Sampradaya, a gente tem a Brahma, a gente tem a Rudra Sampradaya. E cada Sampradaya ali dentro vai tendo também seus galhos, né? E assim, Krishna é uma pessoa. Então, cada pessoa vai ter um humor e vai ter uma relação com ele e vai ter também uma experiência, não só depende do humor da pessoa, que é um ser individual, e portanto ela vai ter uma determinada inclinação já assim e tudo, né, um determinado humor, mas também porque ela vai ver uma faceta de Krishna, ela vai ter uma experiência, uma relação com uma faceta de Krishna que é diferente. Por quê? Imagina, Shri Sampradaya vem de Lakshmi. Lakshmi é a esposa de Vishnu. Se você conversar com a minha mãe, que é a esposa do meu pai, ela vai te falar algumas coisas sobre ele. Como que ele é, o que que ele fala, o que que ele faz. E se você quiser se aproximar dele, ela vai te dar algumas dicas de como que você pode se tornar um amigo dele e tal, não sei o que tipo de coisa que ele gosta e tudo. Se você falar comigo que sou filha dele, eu vou te apresentar uma outra pessoa. Assim, outras características. É a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Mas as características são diferentes, porque eu tenho uma relação diferente com ele. E é um pouco do meu humor? É, porque eu tenho 2 irmãs. E as minhas 2 irmãs têm relação diferente com meu pai e com a minha mãe do que a que eu tenho. E nós também temos relações diferentes umas com as outras. Então, parte disso é por causa do meu humor. Que eu vou te falar de uma coisa do meu pai que é diferente do que minha mãe vai te falar. E parte disso é do humor do meu pai com cada uma dessas pessoas. E parte disso é também dessa convenção do que é o tipo de graça e o tipo de relação que cada um tem. Então, na verdade, é uma interação de vários fatores, né?
E como cada pessoa também é diferente, cada uma vai se identificar mais com uma determinada coisa, com um determinado aspecto, que entra também um pouco na questão do guru, igual eu falei, por mais que todos estejam trazendo o mesmo conhecimento, por que que eu me abriguei no meu guru e não em outro guru? Embora tenha alguns outros gurus que eu falo assim, nossa, eu também poderia ter me abrigado nele. E tem outros que eu falo assim, nossa, não teria nada a ver comigo me abrigar nesse guru, porque assim, realmente tem nada a ver. Mas assim, o conhecimento é o mesmo, é tudo mesmo. E as coisas, elas não são tão 8 ou 80, né? Não é que um precisa estar errado e o outro está certo. Mas é porque isso, são facetas diferentes. Então, se uma pessoa limitada, como qualquer um de nós, tem várias facetas, tem várias relações, pode ser descrita de diversas maneiras, pode se aproximar, né? As pessoas podem se aproximar de nós de diferentes maneiras, né? Por que que Krishna, por que que a verdade absoluta, por que que a fonte de tudo não teria isso, né? Então, é muito natural que exista essa variedade. Estranho seria se não existisse, porque ia ser muito esquisito, né? Imagina, a gente tem vários amigos, que é a mesma relação de amizade. Às vezes um amigo, você conheceu ele porque vocês brigaram na primeira vez. Um outro amigo que era uma pessoa super doce, que tipo assim, tentou se aproximar de você, assim, né, realmente te elogiando, isso, aquilo. Outra pessoa foi uma pessoa que você teve uma conversa mais filosófica e aí vocês acabaram ficando muito amigos. Então, assim, existem muitas maneiras de você chegar até uma pessoa. E existem muitas facetas dessa pessoa. E existe uma interação de humores de você e dessa pessoa também que vai ser diferente sempre, né? Nunca vai ser igual, duas pessoas nunca vão ser iguais. Então é por isso. Perfeito. Eu acho que a gente já passou bastante aqui do nosso cronograma planejado. Eu queria te agradecer, Kamalaxi Rupini Devidasi, que bom conversar contigo. Eu só te conheço através dos vídeos do YouTube, de algumas narrações do Mahabharata também, que tem feito muito sucesso por aqui. É muito divertido e muito envolvente a maneira que você conta os passatempos, né? E dizer que foi uma satisfação te conhecer, entrar em contato contigo e te receber aqui no Luz do Bhagavata, né? Que é esse grupo de estudos do qual a gente se dedica a estudar essa pós-graduação da literatura Vaishnava, né? Que é o Srimad Bhagavatam. Então, são encontros quinzenais, são 2 turmas, uma turma no sábado pela manhã e outra turma no sábado, final de tarde. Então, são 2 turmas porque estão em momentos diferentes do estudo. Amanhã, pela manhã, nós teremos um encontro com Maharaj Chandramukha Swami, dentro da nossa programação do Luz do Bhagavatam, onde será discutido um resumo do capítulo 2, amanhã, a partir das 9 horas, Giovanni? 8 horas. A partir das 8 horas, eu tenho um assessor aqui. A partir das 8 horas da manhã, vai ser transmitido pelo Zoom para os participantes do Luz do Bhagavatam, mas também pelas redes sociais do Maharaj Chandramukha Swami. Então vai ser o resumo do capítulo 2. E no final de tarde vai ter um encontro tradicional do grupo de estudo do Luz do Bhagavatam no capítulo 7, se não me engano. Então, te agradeço muito, Kamalaxi Rupini. Eu que agradeço muito pelo convite e pela participação de todo mundo também. Que bom, foi uma satisfação muito grande te receber aqui e um privilégio muito grande. Então, Hare Krishna, boa noite, sei que já está anoitecendo aí na Índia. Obrigada e bom dia aí para vocês, né? Então, dando 11 horas. E hoje, gente, eu acho que é Trayodasi aí também, eu acredito que seja. Então, é o dia do aparecimento de Dhanvantari. Um dia importante aí para fazermos nossas orações aí nesse momento, principalmente que o mundo está passando, né? Sim. Aproveitem. Tá ótimo. Um dia muito auspicioso, começo das comemorações de Diwali. Demais, perfeito. Tá bom, muito obrigado. Hare Krishna, obrigada, gente. Haribo, parabéns pelo projeto de vocês, muito legal. Muito obrigado, Hare Krishna. Então, de parabéns. Boa noite, muito obrigado, pessoal. E a live vai ficar disponível, né, para visualização. Quem quiser conferir, pegar o início, porque nós tivemos que dividir, porque se deixar a gente fica falando até a noite. Então tivemos que dividir em 2 vídeos. Os vídeos vão estar disponíveis aqui no nosso Instagram. E continue acompanhando a programação do Luz do Bhagavata, sempre tem atualização, sempre tem uma programação bem dinâmica. Muito obrigado a todos e Hare Krishna, boa noite a todos. Bom dia para quem está no Brasil. Haribol. Haribol.